Olá, eu sou Soraya Rezende Rossi, sou médica infectologista e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre medidas de precaução e isolamento. São medidas importantíssimas para prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência de saúde. Então, o objetivo desta aula é que a gente possa discutir as medidas de precauções e isolamento e sem dúvida nenhuma são medidas importantíssimas para prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência de saúde. A gente vai abordar principalmente os tipos de precauções e isolamento, bem como todos os cenários e situações das suas corretas aplicações. Bom, as infecções hospitalares, a gente sabe que tem um grande impacto nos cuidados de saúde. E a gente pode destacar alguns pontos importantes, como aumento de mortalidade, aumento do dia de internação, né? Então, aumenta ali os dias de permanência hospitalar. Com isso, aumenta os custos hospitalares, também a necessidade de mais dispositivos invasivos, como ventilação mecânica, catéter venoso central, sondas vesicais. E com isso também o aumento do uso de antibióticos e, sem dúvida nenhuma, o grande problema atual, que é o aumento da multiresistência. Então, para a gente falar um pouquinho dessa medida, a gente precisa entender a cadeia da infecção. A gente tem uma fonte de infecção, né, que são os pacientes, funcionários, visitantes, objetos que possam estar, então, colonizados e que, através de um meio de transmissão, vai chegar, então, até o nosso hospedeiro suscetível, que é o nosso paciente ali internado, hospitalizado, que é um paciente muito vulnerável e que, se essa bactéria, se esse agente, por um meio de transmissão, alcança esse hospedeiro, esse paciente, ele pode então cursar aí com sinais de infecção. Então, eu preciso entender isso porque na cadeia epidemiológica ali da infecção relacionada à assistência de saúde, na infecção então hospitalar, como a gente chamava, a forma de transmissão é o elemento mais importante dessa cadeia, uma vez que ele é o elo mais passível de quebra ou interrupção. Então, as medidas de precaução e isolamento visam justamente interromper esse mecanismo de transmissão do agente infeccioso para esse paciente vulnerável. Então, com isso, eu vou controlar, eu vou prevenir as infecções dentro do ambiente hospitalar ou do ambiente ali de saúde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer medidas gerais, né, que é o que a gente chama de precaução padrão, que a gente vai aplicar em todos os pacientes e em todo o período de sua hospitalização, independente do diagnóstico do paciente. Então, para todos os pacientes, eu vou aplicar algumas medidas que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que são as medidas de precaução padrão. E aí, para alguns pacientes que possam ter suspeita ou uma infecção confirmada por algum micro-organismo específico, esses devem ser, então, adicionados algumas precauções específicas segundo a forma de transmissão. Então, se eu tenho um paciente com uma suspeita ou uma confirmação de uma infecção, como por exemplo a tuberculose, que a gente sabe que é uma transmissão por aerosol, então eu vou adicionar para esse paciente esses cuidados de isolamento por precaução de aerosol. Então, é isso que a gente vai falar. Então, eu tenho a cadeia epidemiológica dessa infecção, onde eu tenho uma fonte, né, uma mão contaminada, alguma fonte dessa infecção que vai, por um meio de transmissão, chegar até o meu paciente vulnerável. Então, ele se colonizar e muitas vezes até evoluir com uma infecção mais grave, muitas vezes necessitando de antibiótico terapia de amplo espectro e, infelizmente, muitas vezes tendo até uma evolução mais grave, infelizmente, óbito. Então, eu preciso conhecer essa cadeia para que eu possa agir de uma maneira mais efetiva e mais eficaz. E onde que eu consigo agir dessa maneira é justamente quebrando essa cadeia quando eu ajo justamente na forma de transmissão. E aí eu tenho, então, como eu disse, a precaução padrão. O que é isso? São medidas que eu vou aplicar para todos os pacientes, independente do seu diagnóstico e por todo o período de sua hospitalização, e que envolve
a higienização das mãos, que devem ser feitas nos 5 momentos que eu vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês, mas sem dúvida nenhuma, a higienização das mãos é a medida mais efetiva para o controle das infecções. Então, a gente precisa higienizar as nossas mãos de uma maneira correta, sempre que for ter contato com o paciente e os outros momentos que eu vou comentar. Uso de luvas e avental. Aqui na precaução padrão, eu vou utilizar o capote, o avental e a luva se houver risco de contato com sangue ou secreções. Fora disso, não há necessidade. E também o uso de máscaras e óculos também, se for ter risco de contato com sangue ou secreções. E claro, não podemos deixar de dizer sobre o descarte adequado dos pérfuro-cortantes. Então, a higienização das mãos, ela é, sem dúvida nenhuma, a medida mais simples e mais efetiva para o controle das infecções. Então, ela é reconhecida mundialmente como a medida mais simples, de baixo custo e com maior impacto para prevenir as infecções relacionadas à assistência de saúde. Então, vale aqui a gente reforçar, sensibilizar a todos nós profissionais de saúde que entram em contato com pacientes vulneráveis ali, a importância dessa medida simples e tão eficaz. Então, a higienização das mãos, ela deve ocorrer e aqui não só antes de entrar em contato com o paciente, claro, mas também todos esses 5 momentos que deve ser antes do contato com o paciente, mas também antes da realização de qualquer procedimento asséptico, após a exposição do risco de fluidos corporais, também após o contato com o paciente. Então, eu terminei minha assistência, eu vou higienizar minhas mãos adequadamente e também após o contato com áreas próximas do paciente. Então, muitas vezes eu fui lá, ajustei uma bomba de infusão, mexi no ventilador, ou seja, eu tive contato com toda essa área próxima do paciente também. Após esse contato, eu preciso higienizar as minhas mãos de uma maneira adequada, com a técnica correta. Então, não só a adesão a todos esses 5 momentos, mas também a aplicação da técnica correta para eu garantir, então, que eu tenha uma higienização adequada e menor risco de levar um patógeno para outro paciente. E antes de prosseguir, eu queria deixar então essa pergunta aqui. Você higieniza suas mãos? Você é profissional de saúde que vai entrar em contato com um paciente, muitas vezes ali vulnerável, com risco de pegar então uma bactéria que, infelizmente para ele, possa evoluir com uma gravidade, infelizmente óbito. Você, profissional de saúde, higieniza suas mãos antes de entrar em contato com esse paciente ali tão vulnerável? Pois é, as mãos que curam não podem ser as mãos que matam. Então, higienizem as suas mãos. E aí, além da precaução padrão, então, que são essas medidas que devem ser aplicadas a todos os pacientes durante toda a sua hospitalização, independente do diagnóstico, a gente vai adicionar algumas medidas de acordo com o agente infeccioso, com a suspeita diagnóstica do nosso paciente. E aí a gente pode ser necessário colocar as precauções de contato, gotículas e aerosóis. Eu vou comentar um pouquinho sobre elas. Então, precaução de contato está indicada para pacientes que estejam colonizados ou infectados por bactéria multiresistentes. Então, estou lá na minha UTI e sei que tem um paciente que está colonizado ou infectado com um acineto, uma KPC, uma pseudomonas multi-R. Para esses pacientes, eu preciso instituir e cumprir as medidas de precaução de contato. Ou também para aquele paciente que veio transferido de outra unidade, e aí eu não sei se ele tem alguma bactéria multiresistente, então o que eu faço? Eu instituo a precaução de contato e colho as culturas de vigilância, e até eu ter esse resultado para me dizer se tem ou não tem uma bactéria multiresistente, eu mantenho as medidas de precaução de contato. Também para pacientes com diarreia por clostridioide difícil. Então, para esses pacientes, eu também vou deixar aí a precaução de contato. E o que é essa precaução de contato? Então,
higienização das mãos sempre nos 5 momentos. E aí o que muda em relação à precaução padrão é que o uso do capote, o uso do avental e da luva, eles devem ser utilizados sempre que for ter contato com o paciente ou as áreas próximas ali do paciente. Então, lá na precaução padrão, eu vou higienizar as mãos e só vou colocar o capote e a luva se for ter contato ali com sangue, secreções. Aqui na precaução de contato, ou seja, aquele paciente com suspeita de bactéria resistente ou já confirmada, ou paciente transferido que eu estou aguardando a cultura de vigilância, ou pacientes com diarreia por Clostridioides difficile, nesses pacientes eu vou ter que, além de higienizar as minhas mãos, usar o capote e também a luva para todo o contato com o paciente ou áreas próximas do meu paciente. Se possível, quarto privativo, mas a gente entende que a realidade dos hospitais, né, do nosso país não comporta quarto privativo para todos os pacientes com indicação de precaução contato, mas a higienização das mãos, o uso do capote e o uso das luvas deve ser realizado de forma adequada. Então, quando eu penso em bactéria resistente, seja suspeita ou seja confirmado, eu preciso instituir a precaução de contato. Aqui eu quero fazer um adendo, então, para esses pacientes que vêm transferido de outros hospitais, então paciente que veio de outra instituição, mas também pacientes que vieram de home care ou de casa de repouso, esses pacientes podem estar colonizados por uma bactéria multiresistente, eu não sei. Então, quando eu recebo esse paciente, eu vou instituir a precaução de contato e solicitar as culturas de vigilância. E até o resultado dessas culturas, eu preciso manter, então, meu paciente em precaução de contato. Outros patógenos que a gente precisa conhecer a sua transmissão para instituir as medidas de prevenção adequadas são os patógenos que são transmitidos por via respiratória. E aí eles podem ser transmitidos por gotículas, que são partículas maiores e que conseguem então alcançar em média até 1 metro, como eles são maiores, eles acabam se depositando em torno ali de mais ou menos 1 metro. O principal representante aqui seria a meningite meningocócica, influenza, e aqui é o uso de máscara cirúrgica. E também existem as doenças, as infecções transmitidas por via respiratória por aerosol. E aí são partículas menores e ficam suspensas no ar e acabam alcançando uma distância maior. Então aqui o ideal é a máscara N95. E o principal representante dessas infecções são a tuberculose, varicela, herpes zoster disseminado. Então, na suspeita dessas infecções, instituir então o isolamento aerosol. Então, gotículas, que são partículas maiores, principais indicações: influenza, meningite meningocócica, higienização das mãos e o uso de máscara cirúrgica. E quarto privativo. Para os pacientes com suspeita de infecções transmitidas por aerosóis, como tuberculose, varicela, herpes disseminado, a gente vai sempre higienizar as mãos, né, nos 5 momentos, e aí o uso de máscara N95 ou a PFF2, porque são aerosóis, então a gente precisa utilizar uma máscara que tenha uma capacidade de filtrar maior. E aí eu queria falar que as responsabilidades, né? A responsabilidade de indicar o isolamento é de quem está atendendo inicialmente esse paciente, porque muitas vezes esse paciente com suspeita de tuberculose ou transferido de outra unidade, eles chegam no hospital num sábado à noite, num domingo dia. Então, quem está ali na assistência recebendo esse paciente deve, então, instituir a precaução e o isolamento de uma maneira adequada. A responsabilidade de rever essa indicação, acompanhar essas culturas de vigilância, manter ou suspender o isolamento e a precaução, essa responsabilidade, sim, é da CCIH, é do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. E a responsabilidade de cumprir todas as medidas de isolamento é de todos os profissionais de saúde que estão atendendo o paciente. Então, quem vai instituir é quem está atendendo o paciente, quem vai
acompanhar, manter ou suspender é a CCH. Mas, gente, principalmente quem vai cumprir as medidas, higienizar as mãos, usar o capote e a luva, usar a máscara adequadamente, é quem está ali na assistência, quem está com o paciente, ou seja, todos os profissionais de saúde que atendem esse paciente. Então, para finalizar, eu queria deixar algumas mensagens importantes. As IRAs, né, as infecções relacionadas à assistência de saúde, que a gente chamava, né, de infecção hospitalar, ela tem grande impacto para os nossos pacientes, alta morbidade, mortalidade, custo. Então, a gente precisa conhecer como prevenir e controlar essas infecções. E, sem dúvida nenhuma, as medidas de precaução e isolamento são medidas de extrema importância, que visam interromper estes mecanismos de transmissão e, então, prevenir essas infecções. E aí, a precaução padrão, que são higienização das mãos, uso de capote e luva se for ter contato com sangue e secreção, são medidas que devem ser utilizadas para todos os pacientes, independente do diagnóstico e por todo o tempo de hospitalização. Já algumas precauções específicas adicionais vão ser instituídas de acordo com a forma de transmissão da suspeita ou confirmação do paciente. Então, se eu tenho uma suspeita de uma bactéria resistente, precaução de contato. Se eu tenho uma suspeita de tuberculose, aerosol. Se eu tenho uma suspeita de uma meningite meningocócica, gotícula. Então, conhecer essas precauções são importantíssimas para que eu possa instituir de uma maneira mais adequada e prevenir e controlar as infecções no meu ambiente hospitalar. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Era isso que eu queria conversar com vocês sobre medidas importantíssimas, simples e altamente eficazes para prevenir e controlar as infecções dentro dos ambientes de saúde, hospitais, clínicas. Então, vamos conhecer e aplicar de forma correta todas essas medidas.